abrir em 1 Pedro. É o livro que estamos estudando já há algum tempo, que tem relação com o nosso tema do ano, crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. Espero que os irmãos, já chegando aí quase ao final do ano, tenham gravado, nem que seja só de eu ficar repetindo, ou de você olhar para cá, para frente, e inconscientemente isso for sendo registrado aí na sua mente, no seu coração. O nosso intuito, irmãos, é trabalharmos toda essa carta de 1 Pedro. E o objetivo também é a gente poder fazer isso, a mesma coisa, com a segunda carta. Eu não sei dizer se a gente consegue terminar essa primeira carta antes do finalzinho mesmo do ano, ou se vai ficar uma parte para o próximo ano. O fato é que a gente não precisa ter pressa, para aprender daquilo que Deus tem para nos ensinar, e é tão profundo. Então, 1 Pedro, nós estamos no capítulo de número 2. Nós tratamos aqui, falamos já sobre os 10 primeiros versículos. Hoje nós vamos meditar nos versículos 11 e 12. Que dizem para nós assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que Deus nos conceda graça, mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, nós já superamos aqui aquilo que é introdutório dessa carta, que basicamente está aí nos 12 primeiros versículos do primeiro capítulo. Pedro tinha como finalidade ali lembrar aqueles crentes a respeito de quem eles eram e da maneira como eles deveriam entender as provações na sua vida, para que através disso eles fossem encorajados a enfrentar o que eles estavam, que era a perseguição. E a partir do versículo 13, Pedro avança naquilo que Deus queria usá-lo na vida desses crentes. O que Pedro vai fazer não é apenas encorajar como ele fez no início, mas é de poder agora dar ordens, exortações, orientar esses crentes naquilo que eles deveriam fazer diante da situação e da circunstância que eles estavam vivendo. E todos nós precisamos de orientação em momentos drásticos, sensíveis, delicados, difíceis da nossa vida. E louvado seja Deus, porque a gente é orientado através da sua palavra, assim como esses crentes aqui também foram, por intermédio de Pedro, o que se tornou palavra, revelada de Deus e registrada e que se aplica à nossa vida. Portanto, basicamente o que a gente tem aplicado aqui são as mesmas coisas nas mesmas circunstâncias. O que nós devemos entender daquilo que a gente precisa fazer em relação às circunstâncias difíceis que a gente enfrenta como cristão aqui nesse mundo caído. A partir do versículo 13, como eu falei, do capítulo 1, Pedro vai dando uma série de ordens, e aí nós conseguimos concluir o primeiro capítulo, obviamente, introduzimos o capítulo 2, e mais especificamente aqui o capítulo 2, eu quero relembrar aos irmãos o que a gente viu nos últimos domingos. Nós temos aqui uma ordem que Pedro deu também e que está registrada nesse capítulo 2, no versículo 2. Mas antes de Pedro dar essa ordem, ele falou lá no versículo 3 a respeito do fato e da realidade que aqueles crentes
haviam experimentado a bondade de Deus. E tendo e com base na experiência de que Deus é bom, então ele dá essa ordem que está no versículo 2, que foi: desejem as coisas espirituais. E aí nós vimos que a maneira como Pedro ordena que esses crentes então pudessem desejar as coisas espirituais foram de duas formas. Primeiro, aquilo que ele fala no versículo 1, que é: despojem, deixem de lado, abandonem as coisas da carne. E a segunda forma, que é do versículo 4 ao versículo 10, que foi a última passagem que nós estudamos aqui. Ele, nessa segunda maneira, nessa segunda forma deles colocarem em prática o que Pedro estava ordenando, de desejarem as coisas espirituais, não era apenas despojar e abandonar as coisas da carne, mas em contrapartida era desejarem as coisas de Deus. Então a gente conclui essa parte e a gente se encontra aqui no versículo 11 e 12, aonde temos mais uma ordem dada por parte de Deus, por intermédio de Pedro, a esses crentes. Volte os seus olhos e você já observa no início do versículo 11 essa ordem, porque a palavra que aparece aí na sua Bíblia, depois de amados, é exorto-vos. Então, algo Pedro tinha para exortar, para exigir, para ordenar a esses crentes para que eles fizessem. E ele disse: amados, exorto-vos. E ele vai falar aí, como peregrinos e forasteiros que sois, qual é a ordem? Amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Essa é a ordem dada a Pedro a esses crentes. Se você tem tido a oportunidade de acompanhar essa série de mensagens, meus irmãos, se você já leu o texto, se você aí se lembra do que está aqui nesse capítulo de número 2, ou no capítulo 1, no capítulo 2, até aqui, você talvez vai se lembrar de que essa não é a primeira vez que Pedro ordena ou dá essa ordem a esses crentes. Ele já havia feito isso 2 vezes antes. Por exemplo, no capítulo 1, versículos 14 a 16, Pedro havia dado a mesma ordem, só que em outras palavras. Volte aí os seus olhos, acompanhe comigo a leitura. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, não tomem a forma, não permitam que vocês sejam como eram no passado, antes de Cristo. Não vivam conforme o desejo do próprio coração, segundo a vontade e as inclinações da carne de vocês, fazendo aquilo que é errado e pecaminoso. Aí ele continua o versículo 15, pelo contrário, ele fala o oposto. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então essa é a primeira vez que Pedro já havia ordenado a esses crentes a fazerem aquilo que ele aqui repete no capítulo 2, versículo 11. Em outras palavras, ele já havia dado essa ordem. Mas uma segunda vez Pedro faz isso. Capítulo 2, versículo 1. Ele disse também, dando uma ordem: despojem, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Pedro, por 2 vezes, agora por uma terceira vez, repete a mesma coisa. Ele dá a mesma ordem. É interessante, irmãos, porque essa palavra aí no versículo 11, exorto-vos, se você olhar lá na Bíblia NVI, numa tradução da NVI, a palavra que eles utilizaram para exorto é insisto. Pedro repete 3 vezes, porque ele tinha como objetivo insistir
para que esses crentes fizessem a mesma coisa. E ele faz isso porque ele entende que o que eles precisavam colocar em prática, ou seja, de abandonar as coisas pecaminosas, as coisas do coração carnal, aquilo que não agrada a Deus, ele repete, ele ordena isso por 3 vezes, porque ele quer insistir, ele quer mostrar o quanto que isso era importante para que esses crentes atendessem e obedecessem. Ele repete: amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Por 3 vezes, pela 3ª vez eu insisto, entendam que isso é importante, que vocês não apenas ouçam, mas façam. Que não apenas saibam, mas coloquem em prática. Vocês, eu insisto, precisam manter distância das coisas pecaminosas, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é a vontade de Deus, daquilo que não é certo, daquilo que é contrário ao que Deus deixou revelado na sua palavra, que é o que nos orienta, que é o que nos ensina e mostra sobre o que é a vida e como nós devemos vivê-la. Pedro está repetindo, está insistindo, porque isso era extremamente importante para que esses crentes não se cansassem de ouvir, mas aquilo ficasse tão gravado e repetido no coração deles, ao ponto de que eles conseguissem e de fato colocassem em prática. O interessante é que, diferente das 2 primeiras vezes, Pedro faz de uma maneira um pouco mais amorosa. Se você olhar o versículo 14 do capítulo 1, ele fala: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Se você olhar o capítulo 2, versículo 1, ele fala de uma maneira direta: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisias, inveja, toda sorte de maledicência. Mas agora no versículo 11 desse capítulo 2, ele fala diferente. Ele repete a mesma coisa, mas de uma forma diferente, porque ele começa dizendo: amados, queridos, exorto-vos, eu insisto, com amor no meu coração por vocês, com todo o desejo de bem que eu tenho a vocês, abandone o pecado, deixem de lado as coisas erradas que não agradam a Deus, que Deus não quer para vocês. Ele fala de uma maneira, nessa insistência, agora de maneira amorosa, carinhosa, como um pai que ama e quer o bem do seu filho. Da mesma forma, irmãos, que nós fazemos com os nossos filhos. Quando a gente, depois de repetir algumas poucas vezes e precisa repetir novamente, em amor, em carinho, de uma forma paternal, a gente fala para o filho: meu querido filho, faça o que eu estou te dizendo, ouça o que eu estou te dizendo, me obedeça naquilo que é o melhor e é o bem para você. O que Pedro está fazendo aqui é aquilo que às vezes a gente faz com o nosso cônjuge, né? Quando a gente fala de uma maneira amorosa e carinhosa com o nosso cônjuge, a gente fala: ô meu amor, ô meu bem, ô meu lindo. Agora, quando a gente perde a paciência, geralmente a gente não chama os nossos filhos de filhinho. A gente não chama o nosso cônjuge de amor, meu bem. Mas como que a gente faz? Você chama pelo nome. Peter, Soninha, João Pedro, e aí fala o nome todo, né? Não é assim que Pedro está fazendo. Ele tem uma forma paternal,
amorosa e carinhosa de tratar esses crentes, meus irmãos, que estavam sofrendo, eram pecadores, mas que precisavam entender. Ele fala pela primeira vez: abandonem o pecado. Ele fala pela segunda vez: abandonem o pecado. E ele fala pela terceira vez, como se fosse: por favor, se atentem. Amados, meus queridos irmãos, eu os amo, eu importo com vocês. Por favor, me obedeçam. Abandonem aquilo que é pecaminoso. Apesar da gente ver essa distinção das duas primeiras vezes, aonde Pedro não trata esses irmãos dessa forma, o que não significa que ele não amava, mas em contrapartida a gente vê que algo semelhante aqui se repete, não só pela ordem, mas Pedro, assim como fez nas duas primeiras vezes, aonde ele falou assim: olha, abandonem as coisas pecaminosas e erradas. Da mesma forma que nessas duas primeiras vezes ele apresentou algumas razões, alguns motivos do porquê que eles deveriam colocar em prática essa ordem, ele faz a mesma coisa aqui nesses dois versículos, os versículos 11 e 12. Ele aqui apresenta 3 motivos do porquê que eles deveriam fugir e abandonar as coisas pecaminosas. Então a gente pode resumir aí e visualizar uma estrutura para esses 2 versículos dessa forma. Pedro está ordenando algo que eles deveriam fazer, os crentes deveriam fazer. O quê? Fujam e abandonem as coisas pecaminosas. Por quê? Por 3 motivos. O primeiro deles é porque aqueles crentes deveriam se lembrar, deveriam saber, e Pedro repete isso, que aqueles crentes eram peregrinos e forasteiros. Essa é a primeira razão, esse é o primeiro motivo do porquê que esses crentes, mais uma vez, sendo ordenados a abandonarem e fugirem das coisas pecaminosas, deveriam colocar isso em prática, porque eles eram peregrinos e forasteiros. E Pedro já havia lembrado eles a respeito disso. Por exemplo, capítulo 1, no versículo 1, aparece a palavra forasteiros. Depois, se você olhar também no versículo 17, do mesmo capítulo 1, ele utiliza a outra palavra, peregrinação. Mas, da mesma forma como nós já entendemos o que significa essas duas coisas, essas duas palavras, a gente precisa relembrar novamente o que elas significam e o que Pedro queria dizer com esse fato a respeito do que esses crentes eram, peregrinos e forasteiros. Pedro não estava usando essas duas expressões, essas duas palavras no sentido literal. Ainda que isso refletisse o que esses crentes estavam vivendo, o intuito de Pedro não é aplicar no sentido literal. Por que o contexto desses crentes era esse? Vamos nos lembrar, esses crentes estavam sendo perseguidos. Por causa da perseguição, se a gente olhar lá no livro de Atos, você vai saber que a igreja, por conta da perseguição, foi dispersa. Ela teve que se espalhar, fugir, para preservar a sua vida. Então eles abandonaram as suas casas, os seus bens, a sua terra, e foram para outros lugares. Eles, de certo modo, ou nesse sentido, eram forasteiros e peregrinos. Mas, ainda que esse fosse o contexto, Pedro não tinha como objetivo aplicar nesse sentido literal. O objetivo dele usar esses termos é porque ele queria aplicar num sentido espiritual, como a gente já aprendeu. Em outras palavras, irmãos, o que Pedro queria que esses crentes se lembrassem de quem eles eram, como peregrinos e forasteiros, é que, preste atenção, Pedro não estava falando que eles deveriam se lembrar que eram israelitas, eram judeus, que moravam lá em Jerusalém, mas agora não estavam mais em Jerusalém. O que Pedro queria que esses crentes se lembrassem de um sentido espiritual é que eles deveriam saber, eles deveriam se lembrar que eram cidadãos de uma cidade santa.
de que eles faziam parte de um povo que era santo. Eles precisavam se lembrar disso. Essa é a razão, esse é o motivo do porquê que Pedro está dizendo assim, pela terceira vez, meus amados irmãos, abandone as coisas pecaminosas, fuja, deixem de lado, abandonem as coisas pecaminosas, por saberem quem vocês são. Vocês são cidadãos de um lugar, uma cidade santa. Vocês fazem parte de um povo santo, portanto, o que vocês precisam se lembrar de quem vocês são e como que deve ser a vida de vocês nesse mundo, aonde vocês estão peregrinando por ele, porque vocês não pertencem a ele. É que vocês devem viver de maneira santa, porque vocês são de uma cidade santa, de um povo santo. Eles deveriam viver de maneira santa, mesmo que estivessem em um lugar diferente da sua pátria. Eles deveriam viver de maneira santa, mesmo que fosse num mundo caído e pecaminoso. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para esses crentes é: vocês vivem nesse mundo caído, que não é a pátria de vocês, porque vocês são cidadãos da cidade santa. Vocês são parte do povo santo. E vivendo nesse mundo caído, vocês têm que viver de maneira coerente àquilo que vocês são. Vocês têm que se lembrar da pátria que pertencem e viverem em conformidade com isso. Essa é a primeira razão e o primeiro motivo do porquê que eles deveriam abandonar as coisas pecaminosas. Porque uma vez cidadão dos céus, uma vez parte do povo de Deus, você é um peregrino em terra estranha, você é um estrangeiro que vive num lugar onde não é seu. E esse lugar é o mundo caído por causa do pecado. Ser santo no mundo caído por causa do pecado. É isso, meus irmãos, que Pedro estava ensinando a esses crentes. Ser cristão, ser um crente, servir a Cristo, amar a Cristo, é entender que você tem que viver num mundo caído, não sendo pecador, ou não caindo em pecado, não vivendo em pecado, mas em santidade. Se lembrem disso. Vocês são peregrinos e forasteiros. Mais uma segunda razão do porquê que eles deveriam abandonar as coisas da carne, as coisas pecaminosas, não é apenas porque eles eram forasteiros e peregrinos, cidadãos da cidade santa, mas, em segundo lugar, porque as paixões carnais faziam guerra contra a alma deles. Versículo 11. Amados, exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais, como peregrinos e forasteiros que sois. Também porque as paixões carnais fazem guerra contra a vossa alma. O segundo motivo, a segunda razão do porquê que aqueles crentes deveriam abandonar as coisas pecaminosas, não é apenas por aquilo que Cristo alcançou e fez por eles, tornando-os cidadãos santos, parte de um povo santo, mas porque eles deveriam entender que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Ou seja, há duas naturezas naqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de Cristo é só uma natureza, escravo apenas da natureza pecaminosa, aonde você está num mundo caído e é inclinado a fazer só o que é errado e desagrada a Deus. Agora em Cristo Jesus não mais escravo, porque há uma nova natureza que Cristo alcançou e tornou possível a nós por meio da cruz, aonde o Espírito Santo habita em nós e ele milita contra a carne e a carne milita então contra o nosso espírito. E sendo essa a realidade dos crentes, tendo duas naturezas, uma coisa é fato, uma coisa é óbvia. Se você fortalece uma, você enfraquece outra.
Se aqueles crentes vivessem e cedessem ao pecado, eles enfraqueceriam o seu espírito, a sua natureza espiritual. Se eles cedessem ao pecado, se eles não deixassem de lado o pecado, se eles não vivessem uma vida de santidade, a vida espiritual e de santidade deles corria perigo, seria enfraquecida. Porque alimentar a carne é enfraquecer a vida espiritual e a vida de santidade. Mas alimentar a vida espiritual, a vida de santidade, é enfraquecer a carne. Então, Pedro está dizendo, um segundo motivo para vocês abandonarem aquilo que é pecaminoso, é porque vocês assim vão fortalecer a natureza, o espírito de vocês, a vida de santidade de vocês, da qual Deus os chamou para viver, da qual Cristo Jesus os capacitou para ser. Eles não poderiam alimentar a carne, porque pertenciam a uma cidade santa, de cidadãos santos, chamados por um Deus santo, aonde eles precisavam fortalecer o seu espírito, a sua vida de santidade. Mas em terceiro e último lugar, Pedro, no versículo 12, apresenta mais um motivo do porquê que eles deveriam abandonar, fugir, deixar de lado as coisas carnais e pecaminosas. Veja, versículo 12 ele diz: porque em terceiro lugar, vocês precisam manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo um terceiro motivo do porquê que vocês têm que abandonar as coisas carnais. É para que vocês possam ser exemplo, para que vocês sejam um instrumento nas mãos de Deus, a fim de que aqueles que falam mal contra vocês, contra o estilo de vida que vocês vivem, para que aqueles que os odeiam, para que aqueles que querem matá-los, possam ser alcançados pelo testemunho de vida de vocês, por aquilo que vocês estão demonstrando por meio da vida, da ação. Dá para a gente visualizar mais ou menos o que Pedro está dizendo. Num mundo caído, aonde as pessoas são inclinadas a fazer o que é mal, aonde elas estão acostumadas a viverem apenas para si mesmas e não se importarem com o seu próximo, de cristãos serem maltratados, perseguidos, odiados e mortos, e mesmo assim demonstrarem a esses homens e essas pessoas que eles perdoam, que eles amam o inimigo, o que é totalmente oposto àquilo que o ser humano caído em pecado faz. Em outras palavras, é isso que Pedro está dizendo. Terceiro lugar, vocês precisam se lembrar de quem são, porque ao se lembrarem, vocês vão reconhecer que fazem parte de uma cidade santa, de um povo santo que é chamado para viver de maneira santa. De que vocês precisam alimentar o espírito e a vida de santidade cada dia mais e mais, porque ao fazer assim, vocês vão contra a mão daquilo que o mundo vive, está acostumado a viver, a esperar que as pessoas façam, mesmo sendo perseguidos, maltratados. Ao aplicar essa vida de santidade, vocês vão alcançar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão dominados pelo mal no seu coração. Eles deveriam colocar em prática o que Pedro estava ordenando, porque
Dessa forma, eles dariam um bom exemplo aos ímpios, aos gentios, àqueles que os perseguiam. Porque dessa forma, como Pedro encerra no versículo 12, eles então glorificariam a Deus no dia da visitação. Glorificariam a Deus em que sentido? De olharem para crentes maltratados e verem um testemunho exemplar, e aquilo ali os comover, como por exemplo Jesus naquela cruz, comoveu alguns que puderam até dizer verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Deus sendo glorificado através do testemunho, através da vida do cristão que mesmo sofrendo, ele entende, eu sou peregrino e forasteiro. Eu não posso enfraquecer o meu espírito fazendo aquilo que é pecaminoso, mas eu preciso abandonar o que é errado para que eu fortaleça o meu espírito. Portanto, irmãos, em meio ao que esses crentes estavam vivendo, que a gente já sabe, pense comigo, era muito fácil eles se esquecerem de quem eram. Se esquecerem de que pertenciam a um povo santo, de que eles foram chamados para ser santos. É em meio às dificuldades e os apertos que a gente acaba escorregando, que a gente acaba cedendo, que a gente acaba escolhendo caminhos que são atalhos mais fáceis, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio ao risco de morrerem. Seria muito fácil eles se esquecerem de que são santos e foram chamados para viver santos no mundo caído. Seria fácil eles cederem aos desejos do coração. Por isso que Pedro vai repetir por 3 vezes. Não vivam para o pecado, mas para aquele que é santo e os chamou para ser santo e os tornou santos em Cristo Jesus. Pedro precisa encorajar e ordenar isso a esses crentes, porque vivendo o que eles estavam, seria muito fácil eles se entregarem ao pecado, deixarem de dar exemplo aos ímpios, deixarem de dar bom testemunho do que é a vida cristã e o que Cristo, que morreu na cruz, fez e torna aqueles que creem em Cristo Jesus e o seguem. Pedro precisa lembrá-los e exortá-los para que eles não deixassem de entender e viver dessa forma. Meus irmãos, louvado seja Deus, porque essa palavra diz respeito a nós. É como se Pedro estivesse dizendo para a gente. É Deus dizendo para nós nos dias de hoje. Você, cristão, que ama a Cristo, vive para Cristo Jesus, a gente sabe. O caminho não é cheio de atalhos, é só um caminho. O caminho não é largo nem espaçoso, é muito apertado, é muito estreito. É difícil, meus irmãos, mas em meio às dificuldades nós não podemos esquecer daquilo que a gente aprende. E nesse sentido, uma primeira questão para a gente aplicar é que a gente precisa agradecer e louvar a Deus, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos peregrinando e a nossa peregrinação aqui durará 40 anos simbólicos, tá? Um dia você vai completar esses 40 anos e essa caminhada e você finalmente vai chegar na terra prometida. Você vai encontrar o povo santo que já está lá. Porque você faz parte dessa nação santa que Pedro aqui citou nos versículos anteriores aí, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Meus irmãos, nós não podemos
deixar de lembrar e entender que a vida cristã significa uma vida de santidade. E louvado seja Deus por isso, porque significa que nós somos peregrinos e forasteiros. Mas em segundo lugar, a gente precisa viver essa vida de santidade da qual nós fomos chamados. Meus irmãos, é um caminho sem volta. Uma vez que você entrou, não tem como sair. Você só tem como seguir. Não tem como você virar. O caminho é estreito, é apertado. Não tem espaço para você virar. É só seguindo em frente. Eu sempre repito isso, irmãos, e gosto de fazer isso. Porque a gente precisa sair do leite e comer comida sólida. A gente precisa entender que vida com Cristo não significa só salvação, só aquilo que é futuro. Precisa entender que há uma peregrinação, há um caminho, há um deserto aqui a trilhar, aonde nesse caminho a gente precisa desenvolver a nossa vida de santidade. Não dá para achar que ser crente é continuar tendo as mesmas práticas, os mesmos procedimentos, a mesma vida pecaminosa. Aquele sentimento saudoso, né? Aqueles tempos aonde eu pecava, e se você pudesse, você estava lá. A vida cristã significa uma vida de santidade. Você tem que pecar menos todos os dias. Você tem que ser mais santo todos os dias. A gente precisa se lembrar, entender isso. Precisa colocar em prática e desenvolver a nossa vida de santidade. Mas se porventura, irmãos, a gente não tem feito isso, a gente precisa pedir a Deus perdão, se arrepender, se comprometer e se santificar um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Pedro insistiu. Crentes, abandone as coisas pecaminosas. Meus irmãos, está diante de nós o nosso pecado. E que esteja. Que ele não esteja oculto de nós. O Espírito Santo é aquele que nos incomoda. E a gente precisa, só nós sabemos quais são os nossos pecados e aquilo que a gente precisa fazer. Faça, entenda que a vida cristã significa uma vida de santidade. Mas em terceiro e último lugar, a gente precisa ser exemplo, meus irmãos. A gente precisa dar testemunho. E preste atenção numa coisa. A gente só vai dar testemunho e ser bom exemplo se a gente entender que a gente é peregrino e forasteiro. Se a gente entender que não dá para alimentar a carne achando que vai dar para alimentar o espírito. Você tem que enfraquecer a carne e alimentar o seu espírito. Só fazendo isso, só entendendo estas coisas, é que nós vamos poder ser aquilo que talvez hoje a gente não é. Você não é bom exemplo de cristão, de vida cristã. Você não é bom exemplo de vida de santidade. Porque você acha que ser cristão é vir na igreja só quando dá. Que ser cristão é não conhecer a Escritura. É não desenvolver a sua vida de santidade, matar a sua carne, lutar contra o seu pecado, esmurrar a sua carne, como Pedro disse, de maneira figurada. É uma luta. Se nós não estamos entendendo e fazendo isso, você nunca será exemplo para ninguém. Você nunca será usado para que alguém glorifique a Deus, de olhar para a sua vida e falar assim: quem é esse? Que antes era uma coisa, agora é outro totalmente diferente. O que aconteceu? O que mudou? Às vezes, meus irmãos, as pessoas nem sabem que nós somos crentes, porque a nossa vida é igualzinha àqueles que vivem sem Deus. Porque nós não damos testemunho algum de vida cristã, do que Cristo faz na cruz, de transformar alguém que estava morto em seus delitos e pecados, como foi dito aqui em Efésios capítulo 2, para agora uma nova criatura.
a gente precisa entender o que é ser cristão. Precisa desenvolver a nossa santidade para a gente poder dar testemunho, exemplo e deixar de ser pedra de tropeço. Às vezes tem muita gente que não vem na igreja porque sabe que fulano é daquela igreja e ele conhece a vida daquela pessoa e não vê nada de interessante para a vida dele. É interessante, irmãos, para a gente concluir, encerrar. Pedro diz que uma das finalidades ou dos propósitos de nós termos sido salvos para desenvolver uma vida e viver uma vida de santidade aqui nesse lugar. Olha aí o versículo de número 9, novamente. Depois dele dizer assim: crentes, vocês são peregrinos e estrangeiros. Ou, em outras palavras, como ele descreve no versículo 9. Vocês são o quê? Vamos juntos aí? Versículo 9. Vós, porém, sois, vamos lá? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ok. A fim de proclamar, qual é o objetivo? Presta atenção, pelo amor de Deus, você como cristão, Jesus morreu por você, não é só para você ir para o céu, mas é para quê? Para proclamarmos o quê? As qualidades, quem Deus é, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro já havia adiantado o que ele falou aqui. Em Cristo nós somos chamados para dar testemunho. Na escola, no trabalho, em casa, para o vizinho, na igreja, fora da igreja, no shopping, na praia, aonde você estiver. As pessoas olharem para nós e ver o caráter de Cristo Jesus sendo refletido para a glória dele. É a mesma coisa que Jesus também já havia ensinado lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 13 a 16. O que significa ser cristão, irmãos? Significa que nós somos chamados para ser santos e desenvolver essa vida de santidade de maneira que Jesus ilustra aí no versículo 13 de Mateus 5. Vós sois o sal da terra. Aqueles que estão num lugar pelo qual eles têm como objetivo fazer a diferença. Não é ser igual, mas é ser sal. E aí ele prossegue: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí ele também vai ilustrar de outra forma: não sois apenas sal, mas sois luz no mundo que está em trevas, não conhece a Deus, não entende que o propósito da vida é viver como Deus criou, de maneira santa. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontram na casa. Assim, preste atenção aí, o versículo final. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, o seu testemunho de vida, o seu desenvolvimento de vida de santidade e glorifiquem a Deus, vosso Pai, que está nos céus. A gente prega com a vida, meus irmãos, com o exemplo, o testemunho de vida. Quando a gente entende que somos peregrinos e estrangeiros, que Cristo morreu para a gente ser santo e desenvolver essa vida de santidade. Então agradeça a Deus, porque você em Cristo é santo. Deus nos tirou das trevas, da cegueira, de uma vida de sem sentido, sem propósito, que agora tem propósito. Eu estou aqui para fazer o que agrada a Deus. Mas ore pedindo a Deus perdão, se a gente não tem entendido,
se você não tem aplicado isso, se você não tem desenvolvido isso. Peça a Deus perdão se você não tem dado exemplo nem testemunho, mas tem sido pedra de tropeço. Ore a Deus para que Ele te use em nome de Jesus, para a glória dEle, para que outras pessoas sejam alcançadas. Feche seus olhos. Fale com Deus. Peça a Deus para aplicar isso no seu coração.